O Trilhas da Democracia recebe hoje o historiador, professor titular aposentado do Instituto Federal de São Paulo, Valério Arcari, que acaba de ter publicado o livro Labirinto Reacionário, o perigo da derrota histórica, publicado pela pela editora Usina, organizado por Davi Cavalcante, Fernando Castelo Branco. Valério, parabéns por mais esse livro. Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Enquanto você se apresenta, eu apresento aqui também aos nossos espectadores a capa do livro. Seja muito bem-vindo, Valério. Muito bem, obrigado, Marco. Obrigado a todos que acompanham o Trilhas da Democracia, a TV 247, a Rádio Brasil de Fato, a TVT. Bom, cá estamos. Eu sou Valério Arcari. Completo agora, em 2023, 50 anos de militância na esquerda brasileira. E como o Marco já disse, durante décadas fui professor da Rede Pública Federal, mas sou também aquarista, motociclista, saunista e trotskista. Ou seja, eu tenho as minhas afinidades eletivas que definem um pouco o lugar no mundo. E Labirinto Reacionário, ele reúne um conjunto de textos, de ensaios, que foram escritos ao longo dos últimos anos, Marco, tentando encontrar respostas para as perguntas mais difíceis do que foram estes últimos 7 anos. Como é que foi possível a derrubada através de um golpe institucional de estilo paraguaio da Dilma Rousseff em 2016, ou seja, como evoluiu a luta de classes a tal ponto que em 2016 a classe dominante brasileira se unificou para derrubar o governo utilizando Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados, interrompeu o 4º mandato conquistado pelo PT nas eleições e abrir o caminho para impedir que o Lula pudesse concorrer em 2018, deixando o país incendiado pela Operação Lava Jato. Como é que foi possível que, nesse contexto, houve um movimento das placas tectônicas, ou seja, os partidos que faziam a representação histórica dos interesses da classe dominante, Marco, esse bloco liderado pelo PSDB, com o MDB, com o que tinha sobrado do antigo PFL, né, que se transmutou em democratas e agora se denomina de União Brasil, foi afastado pelo crescimento da extrema-direita, que abriu caminho para a eleição do Bolsonaro, ou seja, uma corrente neofascista liderando o movimento extrema-direita conquista as eleições. Como é que isso foi possível? Digamos, o labirinto reacionário é justamente uma imagem, uma metáfora que tenta capturar, expressar a ideia de que nós ainda temos a obrigação de olhar para estes últimos anos e tentar, de forma honesta, lúcida e, se possível, inteligente, encontrar as respostas. Porque o perigo da derrota histórica esteve realmente diante de nós, né? O drama continua dilacerando a América Latina, como a gente viu pelo resultado das recentes eleições para o Conselho Constitucional no Chile, em que a força mais poderosa política do país é o partido do Castro, o Partido Republicano, que tem inspiração pinochetista, é neofascista, e quando nós olhamos para a situação europeia, lemos que na França, depois de 3 meses e meio de mobilizações multitudinárias, que em alguns momentos conseguiram levar, no mesmo dia, mais de 2 milhões de pessoas às ruas contra a reforma da Previdência, o partido que mantém uma preferência eleitoral majoritária
é o partido neofascista liderado por Marine Le Pen. Então, não é um fenômeno brasileiro, é um drama que tem dimensão internacional e que expressa uma fratura nas classes dominantes do mundo. Ou seja, parece incrível, né? Ontem foi o 9 de maio, Marco, o aniversário da rendição do exército nazi-fascista de Hitler diante do Exército Vermelho. É incrível, nossa geração, nós estamos vendo, no início da terceira década do século XXI, uma fratura da classe dos grandes proprietários, e uma parcela dela resolveu puxar o freio de mão na etapa da globalização, defender regimes fortes, abraçar o protecionismo e flertar com soluções fascistas. Portanto, o mundo ficou muito perigoso e o labirinto reacionário tem gravidade máxima. Marco. Valério, o livro reúne 56 textos, como você disse, publicados entre a gestação do golpe de 2016 e a vitória eleitoral de Lula no final do ano passado, no final de 2022. Algumas das pessoas ilustres que escreveram a orelha do livro, o pós-fácio, os textos da contracapa chamam a atenção, particularmente o João Pedro Stedley, chama a atenção para o fato de que você é um dos melhores analistas de conjuntura da esquerda brasileira. E esse livro é, na verdade, uma sucessão de análises de conjuntura que vão acompanhando, como você costuma dizer, a quente, essas conjunturas tão adversas, né? Essa conjuntura tão adversa que se inicia em junho de 2013, vamos completar agora 10 anos, né? E leva até o risco, né? O perigo de uma derrota histórica que seria sem precedentes caso o Bolsonaro tivesse vencido as eleições do ano passado. Eu quero começar essa nossa conversa, ao invés de fazer um balanço dos erros, o que é um hábito das esquerdas, né? Fazer um balanço da vitória, né? Da vitória eleitoral. Né? Eu gostaria de utilizar um trecho da resenha escrita pelo Luiz Eduardo Soares, pelo antropólogo, cientista social Luiz Eduardo Soares, que foi publicada no site Outras Palavras, para fazer essa pergunta, né? Onde as esquerdas acertaram a fim de que fosse evitada, e aqui eu uso as palavras do Luiz Eduardo, abre aspas, a realidade dura do labirinto reacionário, preâmbulo do abismo fascista. Onde se acertou, quer dizer, em que medida e como, quais foram os principais acertos das esquerdas que acabaram impondo essa derrota ao projeto neofascista do bolsonarismo, da extrema-direita. Por favor, Valério. Muito bem. Eu diria, Marco, que, como sempre, fenômenos complexos são multifatoriais, não são monocausais. Então, nós tivemos uma vitória eleitoral gigante, ainda que muito apertada, o que parece contraditório, mas creio que se pode compreender. Foi gigante porque o perigo da eleição do Bolsonaro esteve realmente colocado. E a subestimação tática de uma disputa eleitoral incerta, em alguns momentos, era muito perigosa. Então, uma margem muito estreita, 2 milhões de votos, num país em que há 160 milhões de eleitores, votaram mais de 120 milhões.
portanto, muito estreita. Muitos fatores. Fatores objetivos, fatores subjetivos, como sempre na nossa tradição. Fatores objetivos. Creio que o fator objetivo mais importante que explica a vitória foi o impacto da pandemia, ou seja, o governo Bolsonaro foi possivelmente o mais desastroso, pelo menos entre os países que já viveram uma transição histórica do mundo agrário para o mundo urbano. O governo Bolsonaro foi um governo negacionista, ou seja, cumpriu um papel devastador para que o impacto da pandemia tivesse sido tão dilacerador para a sociedade brasileira. Creio que todos sabemos que o Brasil tem menos de 3% da população mundial e nós tivemos mais de 11% todas as mortes. Portanto, nós estamos falando de uma catástrofe, algo completamente desproporcional, ou seja, 300% a mais do que teria sido necessário e podia ter sido evitado. Então, o fator objetivo mais poderoso foi que a pandemia produziu um fortíssimo desgaste e deslocou segmentos da sociedade que, embora tivessem restrições ou mesmo rejeição à esquerda e ao PT, a partir de determinado momento há uma mudança de humores e parcelas da sociedade se deslocam para a oposição, considerando Bolsonaro perigoso demais. Agora, os fatores subjetivos também contam, e, como você diz, quando a gente acerta, é bom bater o tambor e celebrar um pouquinho. Então, eu diria que ocorreram nessa longa travessia de 7 anos, que começa com o impeachment, né, o deslocamento golpista institucionalmente dissimulado pela Câmara dos Deputados e com a colaboração dos tribunais superiores da Dilma Rousseff. Ao longo desses 7 anos, eu creio que nós podemos destacar 3 grandes acertos táticos da esquerda brasileira. O primeiro, a Frente Única de Esquerda, ou seja, quando se abre uma situação defensiva, é muito importante que as diferentes correntes da esquerda, a esquerda moderada, a esquerda radical e os setores que ficam intermediários entre a esquerda moderada e a esquerda radical, compreenderam, a sua imensa maioria, que era necessário uma Frente Única de Esquerda, ou seja, que era preciso construir uma trincheira comum. E, nesse sentido, se favoreceu reuniões regulares da Frente Brasil Popular com a Frente Povo Sem Medo. A Frente Brasil Popular, onde está o PT, está o PCdoB, mas está a CUT, está o MST, está a União Nacional dos Estudantes, e a Povo Sem Medo, onde está o PSOL, onde está o PCB, onde está a Unidade Popular, mas, sobretudo, onde está o MTST e uma parte muito expressiva dos setores mais avançados do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBTQIA+, do movimento estudantil, do movimento ambiental, dos movimentos de arte e cultura. E, então, a unidade de uma Frente Única de Esquerda, que começou pela denúncia do golpe, passou pela campanha pelo Fora Temer, e deu um salto de qualidade com a campanha Lula Livre. Ela foi o embrião da campanha Fora Bolsonaro, que ainda em 2021, quando sofríamos dramaticamente o impacto da pandemia, lembremos que no Brasil a maioria das 700 mil mortes, mais de 400 mil, ocorreram em 2021, no calor da pandemia, assumindo muitos riscos. A União da Brasil Popular e da Povo Sem Medo convocou 7 jornadas nacionais de luta pelo Fora Bolsonaro. Primeiro elemento importante, Frente Única de Esquerda. Instinto político. Valério, me permita fazer uma pergunta, uma subpergunta dentro dessa primeira... desse primeiro elemento que resultou na vitória eleitoral. Não lhe parece também que você mesmo trata em alguns artigos do livro
né, da discussão sobre frente única de esquerda ou frente ampla. Não lhe parece que o fato de existirem duas concepções acerca de qual frente deveria ter sido formada, e o fato de que as divergências existentes entre a defesa da frente única de esquerda e a defesa da frente ampla, o fato dessas visões diferentes acerca de duas frentes não terem gerado, né, uma interdição do diálogo também não contou. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não obstante o fato de existirem duas visões sobre que frente, isso não acabou se impondo como um empecilho à construção de uma frente. Não Sim, sei se eu fiz entendi, entender. entendi. Não, existia um debate tático, mas veja, a vida ela vai abrindo um caminho. Nenhum setor da dissidência burguesa com o Bolsonaro, que se precipitou, Marco, depois do impacto da pandemia, ou seja, no Brasil aconteceu algo insólito. O mundo foi atingido por uma tragédia sanitária que não tem paralelo senão com a gripe espanhola, na sequência da Primeira Guerra Mundial. E o governo de plantão no Brasil decidiu que o país era um país de maricas, porque todo mundo queria se vacinar. Alguma coisa. Isso produziu uma fratura, Marco, na classe dominante. Um segmento muito concentrado da classe dominante passou para uma atitude muito mais crítica em relação ao governo Bolsonaro. Porém, essa dissidência ela foi muito lenta. E num tema central, que era o Lula livre, essa dissidência tardou muito a se expressar. Ou seja, o Lula ficou mais de 1 ano e meio preso. Então, um dos acertos evidentes, fundamentais da esquerda nesse período, foi se unir, fôssemos mais moderados ou mais radicais, na campanha Lula livre. O Lula livre era decisivo porque a candidatura Lula era a única que, no terreno eleitoral, reunia condições de poder disputar com o Bolsonaro, como depois se confirmou. Ou seja, em alguma medida, a ironia da história. Você sabe que, quando nós olhamos para o passado, sempre ficamos perplexos como a história pode ter uma espécie de humor trágico. Então, a ironia da história é que Lula, depois da prisão, não só não diminuiu, mas se agigantou diante da nação após anos de uma campanha brutal de diabolização, satanização do lugar que ele ocupava na história. Ou seja, basicamente, uma campanha para aterrorizar a maioria da sociedade de que Lula, o 9 dedos, era o maior bandido do Brasil e era um ladrão, e que a esquerda são ladrões. Ou seja, a ideia de que a representação da classe trabalhadora e das camadas oprimidas e mais populares da sociedade é feita por aventureiros que têm um apetite insaciável para comprar as coisas e querem roubar. Então, uma campanha para incendiar e envenenar a consciência de dezenas de milhões das camadas médias contra o povo pobre, contra a classe trabalhadora. E a campanha Lula livre foi, portanto, um terreno de disputa fundamental. E ocorreu algo muito importante, que é que durante 1 ano e meio, nenhum dos setores dissidentes com o Bolsonaro diante da pandemia abraçaram a campanha pelo Lula livre. Ou seja, a saída do Lula da prisão foi muito tardia. Ou seja, os setores da classe dominante compreenderam que tinham sido surpreendidos por um aventureiro ultra extremista e que ameaçava sistematicamente um autogolpe. O deslocamento desta fração burguesa foi muito lento. E ocorreu um fenômeno que agora está se repetindo, e é curioso, que é que, no Supremo, alguns dos ministros cumpriram o papel
de substituição da liderança política da classe dominante. Quer dizer, o que nós vimos em 2019 e depois, e agora vemos em 2022, é que dentro do Supremo surgem personalidades, em 2019 como Gilmar Mendes, e agora em 2022 como Xandão, que substituem a liderança política da burguesia e, diante da história, eles se agigantam. E, portanto, veio do Supremo a decisão lúcida de tirar o Lula da cadeia e depois de garantir a restituição dos seus direitos políticos. E agora nós estamos vendo que vem do Xandão e vem do Supremo a iniciativa de combater o perigo fascista, ou seja, de responsabilizar a direção da corrente neofascista pelo ensaio semi-insurrecional do 8 de janeiro. Então, estes fenômenos de substituicionismo político, eles têm uma certa importância. Bom, a relação disto com o tema da Frente Ampla e da Frente Única de Esquerda, para concluir. Na prática, o que se construiu foi uma Frente Única de Esquerda, porque não havia muitos aliados. Em 2018 e 2019, e foi somente depois do impacto da pandemia, fundamentalmente em 2021, que houve deslocamento. A campanha eleitoral do Lula foi uma campanha de frente ampla, mas já é um segundo momento da luta política ao longo destes 7 anos, né? E ela, como nós sabemos, foi vitoriosa. Eu penso que, em primeiro lugar, porque houve a resistência entre 2016 e fundamentalmente o final de 2021. Em segundo lugar, o grande acerto foi a esquerda se unir em torno da candidatura Lula desde o primeiro turno, apesar de Alckmin, ou seja, os setores da esquerda radical que defendiam uma candidatura Lula sem Alckmin reconheceram que, no contexto da relação de forças que estava colocada, a candidatura Lula deveria ter apoio desde o primeiro turno, porque ela tinha a responsabilidade histórica de abrir o caminho para uma vitória nas eleições, no terreno eleitoral, que não tinha sido conquistada nas ruas em 2021. Ou seja, em 2021, o paradoxo foi: nós fizemos 7 jornadas nacionais, chegamos a passar dos 100 mil ativistas na Paulista em uma das manifestações, mas não conseguimos que milhões saíssem às ruas para abrir o caminho do impeachment do Bolsonaro. E então, o segundo acerto foi a unidade em torno da candidatura Lula. E terceiro e último acerto, mas não é o menos importante, é o fato de que, durante a campanha eleitoral, foi possível deixar claro, digamos, para a maioria da nação que um governo Lula poderia abrir um caminho para mudar a vida. Ou seja, há campanhas eleitorais, Marco, que atingem o coração de milhões e há campanhas eleitorais que não atingem. Ou seja, o que foi possível foi ir além do que é a influência mais constante da esquerda brasileira, que atinge mais ou menos em torno de 1/3 da população, é um pouco maior. Como sabemos hoje, a audiência da esquerda é um pouco maior entre as mulheres, entre os jovens, no Nordeste, entre a população negra, entre a população mais pobre. Mas foi possível chegar aos 50% mais um, que é assim que no sufrágio universal se decide. Só foi possível essa ampliação porque a campanha comoveu uma parcela da sociedade que tinha uma visão crítica do que tinham sido os governos do PT, ou que tinha algum grau de rejeição da esquerda ou do Lula em particular. Foi possível atrair uma maioria para a ideia de que Bolsonaro era uma ameaça fascista, ou seja, que o perigo do abismo, como diz a resenha do Luiz Eduardo que você citou, não era um perigo imaginário, é um perigo real, que ele passou anos agitando o autogolpe e, portanto, ao abraçar a ideia de que é preciso mudar a vida e é preciso defender as liberdades democráticas contra uma ameaça
de inspiração fascistoide, eu creio que nós abrimos o caminho para uma vitória gigante, ainda que muito estreita. Marco. Valério, o último artigo do livro tem exatamente o título Uma Vitória Política Gigante. Foi publicado no Esquerda Online no dia 1º de novembro de 2022. A sensação que eu tenho é que quanto mais nós nos afastamos de outubro de 2022, quanto mais são feitas revelações do que estava se tramando no período, essa vitória política gigante vai se tornando cada vez maior. Claro. Né? Ou seja, o perigo era grande. O perigo era muito grande e, por isso, eu tive essa ideia de começar essa nossa entrevista te ouvindo sobre o porquê, né, quais as razões que levaram a essa vitória, esse balanço dessa vitória. Mas o risco está aí, o perigo está aí. Você várias vezes tratou disso no decorrer dos artigos. Bolsonaro e o bolsonarismo constituem um movimento político de extrema-direita neofascista. Não é? Nós conseguimos derrotá-lo eleitoralmente em 2022, mas o perigo permanece, continua presente. E da mesma maneira que do meu comentário em relação ao aumento, né, da importância, né, do gigantismo daquela vitória eleitoral, eu digo que quanto mais são feitas revelações, mais percebemos o tamanho do risco que nós corremos e continuamos a correr, né, diante dessa extrema-direita. E a pergunta que eu faço agora, você gostaria de te ouvir, é qual a dimensão desse risco e quais são as tarefas para essa conjuntura que se abriu a partir da vitória de Lula em outubro de 2022, quais as tarefas principais para derrotá-lo, não apenas eleitoralmente, mas socialmente, politicamente e economicamente. Por favor, Valério. Bom, a vitória eleitoral foi uma vitória eleitoral, mas ela não inverteu a relação social de forças. Ou seja, nós temos na tradição marxista, digamos assim, uma régua, que é uma avaliação da conjuntura que tenta medir, né, tenta quantificar, tenta encontrar um padrão para avaliar a relação social de força, ou seja, as posições respectivas das classes sociais, das frações de classe, dos grupos dentro da sociedade, e a relação política de forças, que é um exercício de análise que se faz num nível de abstração um pouquinho diferente, porque avalia menos a estrutura da sociedade, onde estão as pessoas, onde estão as massas, e se concentra na superestrutura, a representação política, ou seja, a luta de partidos, a luta institucional. Aí é uma avaliação da relação política de forças. Há uma tendência à sincronia, há uma tendência em que, digamos que coincidam a relação social e a relação política de forças, mas não há plena coincidência, não há sincronia perfeita, o desenvolvimento é desigual. Então, a relação social de forças oscila, a relação política de forças oscila, e não há plena correspondência. Eu diria que a vitória foi uma vitória política, ou seja, a relação política de forças mudou. É evidente que quando o governo Lula assume, do ponto de vista do que é o regime no país, a arquitetura, o desenho institucional, o executivo é a instituição mais poderosa, porque concentra o poder de decisão diante do parlamento, do poder legislativo e diante dos tribunais. Os tribunais não são organismos eleitos. E o parlamento, embora seja um organismo eleito, ele é eleito sobre critérios de proporcionalidade. Portanto, o poder político está disperso, está fraturado, está fragmentado, está dividido dentro do parlamento. Então, a conquista do executivo, o governo Lula, muda a relação política de forças, mas ainda não ocorreu, e isto tem importância,
muita importância. Há uma mudança correspondente favorável na relação social de forças. Por quê? Isto não ocorreu porque o que é determinante na relação social de forças é a percepção que as classes sociais, na sua heterogeneidade, elas têm sobre si próprias os interesses delas na sociedade. E nós viemos de tanto tempo de acumulação de derrotas que o que prevalece hoje na classe trabalhadora organizada é uma sensação de alívio, mas, ao mesmo tempo, um estado de espírito em que as expectativas são muito baixas, e, em primeiro lugar, porque a classe trabalhadora organizada, que nós estamos falando destes 38 milhões de brasileiros que hoje têm carteira assinada, nós estamos falando dos 13 milhões de funcionários públicos, ou seja, nós estamos falando mais ou menos de metade da população economicamente ativa. Vamos lembrar que no Brasil há outros 40 milhões que não têm contratos, que estão na informalidade, 10 milhões têm patrões, mas não têm contratos, 25 milhões trabalham por conta própria, podem ter ou não pequenos negócios familiares, micronegócios, mas não tem nenhuma formalização, não tem CNPJ, né? não tem uma vida formal dentro do espaço do mercado. Então, é nesse contexto que é fundamental perceber que no interior da classe trabalhadora organizada há uma divisão muito profunda, ou seja, em todos os locais de trabalho, das grandes indústrias, das grandes empresas, os bolsonaristas conquistaram influência. Uma parcela da classe trabalhadora, sobretudo entre os trabalhadores de renda média, que ganham acima de 2 salários mínimos, sobretudo os que ganham acima de 5 salários mínimos, entre 5 e 7, 5 e 10 salários mínimos. Faço essa estratificação, né, essa desagregação de dados por renda, porque nós estamos falando de petroleiros, nós estamos falando de professores, nós estamos falando de bancários, nós estamos falando de boa parte da classe operária industrial. Então, aí há uma divisão. Então, a fratura leva a que a confiança nas suas próprias forças ainda não tenha se recuperado, porque uma classe dividida ela tem uma força de impacto social pequena, não tem força de impulso, não tem confiança. Ou seja, sempre que se inicia nos locais de trabalho ou nos grupos de WhatsApp que agrupam aqueles que têm vivências juntas, seja na empresa, seja no bairro, seja no clube, seja na associação dos pais, dos filhos que frequentam a mesma escola, seja nas próprias famílias, evidentemente, a quem é mais de esquerda rapidamente descobre que há bolsonaristas de carne e osso que têm opiniões e que são enérgicos e que podem ser toscos, mas são brutais. Então, o elemento da divisão da classe trabalhadora organizada, ele é chave para nós entendermos por que não mudou a relação social de forças. Isso não apenas no Brasil, não é, Valério? Quer dizer, na Itália, na Alemanha, na França, né? É muito forte a presença de Le Pen, de Jorge Amado na classe trabalhadora. Né? Trump, sim. Isso, aí responde, sempre é o medo, né? Agora Chile, Castro, sempre é o medo. Você vê a eleição chilena, o envenenamento da consciência de milhões de trabalhadores assustando as pessoas. São os imigrantes que estão chegando pela fronteira do norte, são os venezuelanos, é o crime, é a insegurança pública na Grande Santiago, é o perigo Mapuche, os terroristas no sul, é o medo, sempre é uma manipulação do medo. E não é diferente na França, é o perigo da imigração, é o perigo dos muçulmanos, nos Estados Unidos são os latinos, são os mexicanos, são os salvadorenhos. Sempre é o medo, a manipulação do medo é a chave da audiência dos neofascistas, e no Brasil eles manipulam de forma descarada e desonesta e mentirosa todo tipo de fake news para envenenar as pessoas e criar medo na sociedade, porque é o domínio do medo
que abre o caminho para a ideia de que é necessário uma ditadura, que é necessário um governo forte, que é necessário um Messias, que é necessário um Salvador, que é necessário um capitão, que é necessário uma mão que é implacável e que vai fazer justiça sumária. E, claro, a manipulação no Brasil é sempre o grande medo das massas populares, que são as massas negras, que são... E, portanto, a manipulação também da misoginia, da homofobia, é a emancipação das mulheres, é o fim do estatuto de poder dos homens, do macho brasileiro, e é o racismo dramático que adoece a sociedade brasileira. Uma sociedade doente. Quer dizer, é uma sociedade de maioria negro, entre pretos e mestiços, e, no entanto, a classe dominante é branca e a maioria das camadas médias são brancas, seja a classe média pequeno-proprietária, sejam os trabalhadores de escolaridade mais alta, de renda média. Então, eu diria, Marco, que é nesse quadro de um paradoxo, né? As eleições mudaram favoravelmente a relação política de forças, a relação social de forças está para trás, ainda não mudou. Então, qual é o desafio fundamental para a luta contra os neofascistas? Para derrotar o bolsonarismo, nós temos que mudar a relação social de forças. E para mudar a relação social de forças, a questão decisiva é reunificar, é unir o mundo do trabalho, o mundo digamos, o mundo da classe trabalhadora. É preciso unir os trabalhadores que têm contratos e têm direitos com a massa popular que vive na exclusão social. Vejam, saíram estatísticas mais recentes, eu li uma que me deixou absolutamente perplexo, que é que há mais pessoas no Ceará que vivem dos auxílios, das transferências de renda, né, do Bolsa Família, do que carteiras assinadas no setor privado da economia. Valério, É uma distorção espantosa, né? Então, essa reunificação da classe trabalhadora é a chave para abrir o caminho para a prisão de Bolsonaro. Digamos, quis a ironia também da história que a gente tem o Xandão hoje encabeçando uma investigação séria e dura e, oxalá, implacável contra os neofascistas, mas a ilusão de que deixa o Supremo governar, deixa o Lula governar, e a frio, através das negociações institucionais com o Lira no Congresso Nacional, vai se poder abrir o caminho para reformas progressivas. Esta ilusão é um estado alterado de consciência. Quem defende esta ideia de que podemos confiar em negociações com o Lira e a frio apostar em transformações da sociedade brasileira, devia estudar um pouco mais do que aconteceu com o Boric no Chile e, ao mesmo tempo, acompanhar a vitória política do Petro ontem na Colômbia. Porque o Petro foi para uma mobilização de massas, Marco, e conquistou maioria no Congresso depois da reforma ministerial, em que ele rompeu com o Partido Liberal, o partido mais poderoso de representação dos interesses capitalistas, que não é uribista, digamos, que não é extrema-direita. O Petro rompeu e venceu no Congresso. Venceu porque colocou centenas de milhares nas ruas e transferiu, compartilhou com a maioria da população uma paixão política para fazer a defesa da saúde pública que comoveu a nação. E, evidentemente, aí conquistou com muita habilidade uma maioria no Congresso Nacional. Então, como abrir o caminho? A primeira coisa, a primeira tarefa é o governo entender que a luta política no Brasil é implacável, que é legítimo fazer negociações na superestrutura, no Congresso Nacional, porque é legítimo dividir os inimigos. E dividir os inimigos significa demonstrar força social e depois, ao mesmo tempo, ter a habilidade de diferenciar o que são os neofascistas no Congresso Nacional, que a maioria estão na bancada do PL, mas vamos dizer, nos dois centrões também há neofascistas, eles estão dispersos em diferentes legendas de aluguel,
mas combinar negociações para dividir as representações políticas dos inimigos de classe com mobilização social e com luta de ideias. Os argumentos contam. Veja como teve importância a disputa do Lula pública nos primeiros 100 dias contra a taxa de juros estratosféricas do Banco Central. Na primeira pesquisa, deu 80% da população está com o Campos Neto ou com o Lula. 80% diz Lula tem razão. Como é que é possível ter inflação abaixo de 6% e taxa de juros acima de 13%? Algo está errado. Disputa política. Valério, deixa eu fazer uma pergunta exatamente sobre a questão econômica. Você revelou essa preocupação da necessidade urgente da unificação da classe trabalhadora, mas a minha pergunta vai incidir sobre esses 40 milhões que se encontram no mundo do precariado, né, da informalidade. Os 13 milhões de funcionários públicos, né, receberam um aumento de 9% agora nesse mês de maio. Né? Então, foi um aceno do governo Lula a esse setor da classe trabalhadora. Na verdade, Marco, o funcionalismo federal é uma ínfima minoria dos 13 milhões de funcionários públicos. Né? Nós temos, grosso modo, no Brasil, hoje, entre 500 e 600 mil funcionários civis na ativa, mais ou menos algo em torno de 400 mil funcionários militares na ativa. Temos algo em torno de 1,5 milhão de inativos do funcionalismo federal. Mas quando falamos dos 13 milhões na ativa, você vê que são 12 milhões, na imensa maioria são funcionários municipais, são alguma coisa em torno de 4 milhões de funcionários públicos das redes dos governos de Estado, e o resto é tudo funcionário municipal. E eles não foram beneficiados. Quer dizer, quem foi beneficiado na ativa são, essencialmente, o 500 mil de funcionários públicos federais. Feita essa correção, obrigado pela correção, mas o que deve ser feito em relação a esses 40 milhões, Valério? A renda básica universal de cidadania seria uma forma de fazer chegar a essa massa da classe trabalhadora a necessidade de um combate radical ao neoliberalismo, já que você falou aí da disposição do Lula de enfrentar o presidente do Banco Central e as taxas de juros que não cedem. O que seria possível fazer, o que é necessário, na verdade, fazer a fim de se chegar próximo, de se aproximar desses 40 milhões com benefícios concretos, benefícios sociais, políticas sociais, mas também renda? A questão decisiva, evidentemente, é sair da estagnação. Quer dizer, quando nós pensamos em perspectiva histórica, Marco, o drama brasileiro é que, durante 50 anos, a geração dos nossos pais, o início da nossa vida na juventude, Marco, durante 50 anos, o Brasil foi, na periferia, o país do mundo com a taxa de crescimento econômica mais elevada. Veja, quando o crescimento é muito intenso, a mobilidade social é muito intensa, né? Vertiginosamente rápida. Então, no pós-guerra, sobretudo estes 30 anos que vão de 50 a 80, o crescimento econômico no Brasil ele foi, digamos, foi um crescimento atômico, foi um crescimento extraordinário. O Brasil duplicava o PIB de 10 em 10 anos. Hoje nós diríamos um crescimento de potência chinesa. Fundamentalmente, a partir de 80, por variados fatores, a economia brasileira deixou de ser a mais dinâmica do mundo periférico e se transformou numa economia de crescimento lento. Nós estamos falando de 40 anos de crescimento na média em torno de 2,5%, que é um pouquinho acima do que seria a taxa demográfica. Então, a rigor, a renda per capita está estagnada há um intervalo já de mais de uma geração no Brasil. Sendo que, dramaticamente, depois de 2013, quer dizer, nós vamos completar agora uma década, basicamente depois de 2014, a economia brasileira ela não só
estava, digamos, condicionada pela estagnação herdada, como ela passou a ter um viés de contração. Então, nós tivemos uma contração muito acentuada entre 2015 e 2016, e depois tivemos um segundo impacto da contração durante a pandemia, aí já na escala dos 6%. Então, o primeiro problema é que, numa sociedade tão desigual como a brasileira, a convivência com taxas de desemprego no patamar que nós temos hoje torna o país... o país mergulha numa regressão histórica. Quer dizer, num país periférico é diferente quando você tem estagnação ou desacelerações ou recessões. É diferente do que acontece na Suíça, na Noruega, mesmo na França, na Alemanha. É diferente. É diferente porque nós temos realmente uma metade da população que tem uma renda até 2 salários mínimos e que, diante de uma pequena variação da dinâmica da vida econômica, mergulha no desemprego e cai na miséria biológica. Cai na miséria biológica, Marco. É disso que nós estamos falando. Fome não é literário, é biológico. Então, o drama brasileiro é que o capitalismo periférico ele perdeu o impulso. Isso decorre de vários fatores, sendo que, de longe, o mais importante é que, se o Estado não cumprir um papel de grande investidor, o entesouramento da burguesia brasileira é insuficiente e o Brasil deixou de ser tão atrativo para investimentos externos. Não é por acaso que o núcleo mais poderoso da burguesia, com o apoio da massa da burguesia, hoje defende que Campos Neto é o rei. Campos Neto é quem nos protege do governo Lula, que é um governo de irresponsáveis. Porque são as taxas 13,75 que garantem o movimento de rotação de capital, que garantem, digamos, a apropriação do fundo público. Mais da metade do orçamento vai para a rolagem dos juros, e neste patamar vai ser mais de 50% da receita do Estado, unicamente para pagar os juros para os rentistas que têm nas mãos os títulos da dívida pública. O que o governo pode fazer? Bom, o governo tem que demitir Campos Neto. A primeira coisa que tem que ser feita é uma emergência. Aliás, eu fico na dúvida, o que é mais emergente, Marco? Prender Bolsonaro ou demitir o Campos Neto? É difícil, as duas são muito difíceis. Mas são tarefas incontornáveis. Se Bolsonaro continua livre, leve e solto, nós vamos passar anos de inferno. Porque nós temos em Ribeirão Preto o que aconteceu, onde o homem aparece, a massa da pequena burguesia fica histérica, excitada. Ele atrai dezenas de milhares, porque tem implantação social. Desculpa, Marco. A prisão de Bolsonaro e a demissão de Campos Neto representam, na verdade, o combate aos dois grandes adversários na atual conjuntura política. Né? De um lado, o representante maior da extrema-direita neofascista, e, de outro lado, a grande estrela do neoliberalismo, do financismo, do rentismo, claro, no Brasil atual. Valério, deixa eu só... A gente está... faltam 10 minutos para a gente encerrar. Eu não gostaria de cortar o teu raciocínio, mas gostaria de acrescentar um elemento, que Campos Neto representa uma peça importante dentro desse cerco que se construiu em torno do governo Lula para que ele não dê certo. Né? E isso foi feito antes mesmo da própria posse, como todas as notícias, as informações cada vez mais evidentes levam a crer. Né? Então, eu te pediria para dizer quais são as peças desse tabuleiro que procura cercar o governo Lula, a fim de que ele não dê certo. Qual é a margem de manobra existente para o governo furar esse cerco, né? Se existe um prazo de validade, quer dizer, esse prazo de validade, será possível afirmar que o governo Lula tem 2 anos, né, pela frente para tentar
resultar em medidas concretas de beneficiamento econômico, material para a classe trabalhadora, tendo como referência as eleições do próximo ano, as eleições municipais do próximo ano. A extrema-direita ela continua batendo muito forte, não é? Mas me parece que ainda não botou todas as suas energias, e quando eu falo todas as energias, jogar peso, por exemplo, em convocação em manifestações de massa. Me parece que está aguardando algum deslize maior, algum escândalo de corrupção que possa surgir dentro do governo. Mas esse prazo de validade seria as eleições municipais, a aproximação das eleições municipais do próximo ano. Dizendo de outra maneira, esses 2 primeiros anos, a metade, os 50% do governo, seriam fundamentais para furar esse cerco, esse bloqueio que se construiu em torno do governo Lula? Olha, Marco, eu não saberia dizer qual é o prazo. Não acho que é possível fazer esse tipo de prognósticos, ou seja, uma metodologia inspirada no marxismo, que tem realismo científico, tem que fazer prognósticos, porque o pensamento sério é pensamento inspirado no método da ciência, e ciência é construir hipóteses. Não arriscaria em dar um prazo, mas eu diria que o tempo corre contra nós, ou seja, sempre a primeira aproximação é saber, o tempo corre a nosso favor ou corre contra nós? Esta é a primeira coisa. Nós temos que saber qual é o relógio da história. Está contra ou está a nosso favor? É bom saber de onde vêm os ventos, né? Não tem marinheiro que não sabe aonde quer chegar, não pode ter um bom desempenho. Eu diria que o relógio corre contra nós, ou seja, nós não temos muito tempo. Primeiro, nós temos que reunificar a classe trabalhadora com contratos. Ou seja, os trabalhadores que estão nas refinarias da Petrobras, os trabalhadores que estão nas montadoras de automóveis, como a General Motors em São José, o Anchieta em São Bernardo do Campo. Nós temos que... Os professores, os petroleiros... Como é que nós ganhamos maioria? Nós não temos mais maioria na classe trabalhadora organizada. Está dividida na metade. Nós temos que voltar a ter hegemonia. Lutar pela hegemonia na classe trabalhadora é a única maneira de garantir uma força social que permita disputar a hegemonia na sociedade. Então, nós temos que olhar primeiro para a nossa retaguarda. Antes de avançar, nós temos que saber como estão as nossas tropas, digamos, para usar uma metáfora militar. Então, nós não temos muito tempo. É preciso responder à demanda da classe trabalhadora organizada. Isso significa, no Brasil, que hoje é preciso responder ao drama que é a escola particular e o plano de saúde particular. Nós estamos falando de 50 milhões de usuários de planos de saúde privado e mais de 40 milhões de usuários de escolas privadas. A sua maioria é a classe trabalhadora assalariada em diferentes graus de inserção, com escolaridade um pouco mais elevada. Então, é preciso estabelecer limites para a mercantilização da saúde e da educação. E isso é combater uma das deformações, eu diria, uma das aberrações, Marco, mais profundas da sociedade brasileira, que são os trabalhadores de renda média, as camadas médias, quem proporcionalmente paga mais impostos, porque paga impostos sobre o consumo, mas paga também impostos sobre a renda e o patrimônio, e são eles que, ao mesmo tempo, têm que pagar a mensalidade privada e a mensalidade dos planos e das escolas. E o desconto do imposto de renda ele é quase simbólico. Então, medidas que favoreçam, como, por exemplo, a elevação da isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos. Isso tem um enorme impacto na classe trabalhadora organizada. Os metalúrgicos estão prestando atenção neste tema. Esperar até 2026 não é razoável. Não é razoável. Tem que fazer medidas de impacto que mudem a vida agora e já. Então, eu penso que digamos, do 1º de maio, o mais importante foi o discurso do Lula sobre a isenção a elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Bom, o segundo tema
que é o mais, digamos, complexo. A vida indica, a experiência recente, em particular Argentina e Chile, que são sociedades muito diferentes da nossa, evidentemente. Portanto, todas as comparações partem de parâmetros, devem se inspirar em parâmetros lúcidos, compreendendo que há semelhanças, mas que há muitas diferenças. Bom, há uma diferença fundamental, que o Brasil é uma sociedade imensamente mais, dramaticamente mais desigual que a Argentina, e por outro lado, a escala dos problemas chilenos é completamente diferente da escala brasileira. O Chile é um país com 10 milhões de habitantes, portanto, completamente diferente de uma sociedade com mais de 200 milhões de habitantes, com o grau de desigualdade regionais que tem o Brasil, né? O Brasil, nesse ponto de vista, é um dos gigantes do mundo. O que sugere a experiência argentina e a chilena é que o relógio corre contra nós e, portanto, que a história dá oportunidades, e quando perdemos as oportunidades, depois é fatal. Ou seja, não é que a vida abre uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade, não é assim. Veja a experiência chilena e depois rapidamente a Argentina. A experiência chilena é que em 2019 ocorreu no Chile algo que é raríssimo na história, que, veja, no Chile foi preciso... o povo teve que esperar de 73 até 2019, nós estamos falando de quase 50 anos, 2 gerações. 2 gerações, Marco. E em 2019, finalmente, há uma mobilização social que coloca em movimento uma nova geração e surge uma nova classe trabalhadora que quer desmontar todas as regressões estruturais que ocorreram no Chile. O Chile se transformou num país exportador de commodities, exporta vinho, exporta salmão, exporta cobre, e a sociedade ficou muito mais desigual, o Chile se desindustrializou e, nesse processo, destruíram a Previdência Social, privatizaram a Previdência, e a massa de idosos ficou completamente desprotegida, apoiada unicamente nas gerações dos filhos, voltou a ter um tipo de seguridade social própria das sociedades camponesas. Nós estamos falando de privatização, todo o ensino superior. Então, o Chile levou as privatizações a um tal extremo que, em 2019, é uma explosão de fúria. É uma explosão na qual surge, acumulado, todas as demandas históricas, que é garantia de previdência social para os idosos, garantia de trabalho para os jovens, respeito às mulheres, uma sociedade patriarcal, machista, retrógrada, arcaica, semi-feudal, a mentalidade machista. E, evidentemente, entra a questão indígena. Mais de 15% da população chilena é indígena e mais de 85% é mestiça. São mestiços. É só caminhar pelas ruas de Santiago. Você já teve em Santiago? É impressionante. Essa ideia de... O Chile não é a capital da Argentina, não é a cidade de Buenos Aires. É uma sociedade em que mais de 85% da população é mestiça. Então surgiu. E há o drama Mapuche, porque é um povo que está sendo expropriado das suas terras aqui e agora. Não é como foi na Argentina, que foram expropriados numa guerra de conquista no século XIX. No Brasil, a população indígena, que merece todo o nosso respeito, eu creio que todos temos imensa admiração pela luta dos povos indígenas, pela PIB, pelo lugar da Sônia Guajajara, né, que foi eleita deputada federal pelo PSOL, minha amiga, né, já esteve aqui na minha casa, tivemos, em mais de uma oportunidade, a chance de trabalhar juntos, mas é 1% da população indígena no Brasil. No Chile é mais de 15%. Qual é o drama do Chile? O que ele ensina? Havia chance de derrubar o governo em 2019, se perdeu a oportunidade. Tinha greves gerais sucessivas, tinha milhões nas ruas, tinha uma comoção que deslocou as placas tectônicas das relações de forças e a direção decidiu não, vamos deixar Piñera completar o seu processo. Perdeu a oportunidade da derrubada revolucionária do governo Piñera. E isso abriu o caminho para que a classe dominante, os interesses dos realmente muito privilegiados, tivessem tempo
e se apoiaram no braço da extrema-direita, que é o braço mais brutal, porque decidiram que no Chile vai ser necessário medir forças. E, veja, a mão deles não vai tremer. Quando puderem impor a derrota histórica ao movimento social, a mão deles não vai tremer. Mas a mão da esquerda tremeu na hora de impor a derrota histórica, a direita e a extrema-direita, que era a derrubada do Pinheiro. Então, o que não avança, retrocede. Você pergunta, quanto tempo temos? Olha, apoiado na experiência chilena, muito tempo não temos. Um ano? Valério, a gente poderia combinar um outro programa para discutir o Chile e a importância. Se costuma dizer que o Chile antecipou vários processos que aconteceram anos depois, décadas depois. Né? Quer dizer, o neoliberalismo nasce, né, no Chile, mas antes disso, a ideia de uma via democrática, o socialismo, que depois vai influenciar muito os eurocomunistas, também nasce no Chile de Allende. É um laboratório da história, né? O Chile é um laboratório da história, é muito pitoresco. Nós podemos marcar uma outra conversa para dizer o que esse laboratório da história, chamado Chile, quais são as mais recentes experiências que devem fazer com que nós fiquemos com a orelha em pé e saibamos ler as lições vindas dos Andes, da Cordilheira dos Andes. Mas nós chegamos ao fim, eu tive o prazer de, mais uma vez, entrevistar o historiador, professor titular aposentado do Instituto Federal de São Paulo, Valério Arcari, que acaba de ter publicado 56 textos que foram selecionados por Davi Cavalcante e Fernando Castelo Branco, nesse intervalo de tempo entre o golpe, a gestação do golpe de 2016 e a vitória gigante eleitoral de Lula nas eleições de outubro de 2022. Mostro de novo a capa do livro Labirinto Reacionário, o perigo da derrota histórica, que foi publicado pela Usina Editorial. Valério, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, é sempre então um prazer recebê-lo, e vamos agendar uma futura conversa sobre esse laboratório da história chamado Chile. Valério, as suas últimas palavras para a gente encerrar o programa. Obrigado, Marco. Você é muito gentil, muito simpático, é um entrevistador adorável. Eu só posso agradecer às Trilhas da Democracia esta oportunidade e dedicar a todos aqueles que nos acompanham. Vamos manter acesa a esperança, vamos confiar que é possível avançar, vamos encontrar a saída do labirinto reacionário. Bom, a gente houve uma queda, Valério, do sinal, mas a última mensagem é essa, né? Vamos reunir forças para romper com o labirinto reacionário. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo temas relativos à democracia e aos direitos humanos. Até lá!